Muito bom dia, bem-vindos ao podcast Chega às 9. Eu sou o Pedro Cavaco e comigo estão, como habitualmente, a Cátia Gervásio e a Sandra Vitorino. Bom dia a ambas. Muito bom dia, sejam bem-vindos. É casado e pai de 2 filhos, licenciado em Direito, passou pela banca especializada e é empresário em Angola desde 2004, exercendo atividades na área do desenvolvimento de software e gestão de redes, com diversos trabalhos de referência para o Estado angolano e entidades locais nacionais. Desde 2022 que assume funções no Gabinete de Comunicação do Partido Chega e é o diretor do Folha Nacional desde a fundação do jornal. Tem uma vasta experiência política, tendo exercido vários cargos de liderança no distrito de Setúbal desde a sua juventude. O Montijo é o centro da sua vida social e política. É o candidato do Partido Chega à Câmara Municipal do Montijo. Muito bem-vindo, Nuno Valente. Obrigado pelo convite. Gostei, não? É uma honra estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado. Então, um Montijo mais seguro, livre de pressão da imigração desregulada e aberto ao desenvolvimento e progresso económico. Um Montijo mais transparente na relação entre o poder político e os cidadãos e uma luta incessante no combate à corrupção. Foi assim que a sua candidatura, Nuno, se apresentou diante dos montijenses. Gostaríamos de saber se estas serão as suas principais prioridades e qual é a sua visão para o Montijo nos próximos 4 anos? Mais uma vez, obrigado pelo convite. É certo que estes três 4 parâmetros são a base do nosso programa. Um programa que está ainda em construção. Nós deveremos ter o lançamento da candidatura dia 19 de julho, e aí sim lançaremos o programa completo. Neste momento ainda estamos a fazer algumas abordagens. Ainda no sábado estive, por exemplo, em Pegões, reunido com empresários do ramo da agricultura e da parte da construção civil também, com algumas ideias concisas também que estamos a passar. Esta semana vamos fazer, aliás, para a próxima semana vamos ter também alguns approaches, nomeadamente na área social, da oferta social e na área da saúde. São campos que ainda estamos a juntar add-ons locais, com os nossos add-ons também da equipa, para construirmos um programa completo para os 4 anos no Montijo. Obviamente, estes 4 parâmetros, a imigração é de facto das prioridades dos montijenses. Não só no Montijo em si, porque o Montijo vive algo que muitas vezes quem é do Montijo afonsoeiro não sente, ou digamos, das freguesias do Montijo, porque depois temos o mainland e depois temos as ilhas, não é? Que é Canha e Pegões, que vivem completamente à parte. E é nisso, e até na imigração, porque, por exemplo, em Pegões e Canha vemos uma pressão muito grande, mas muito maior do que no Montijo Centro, em relação à imigração desregulada. E, de facto, este é um dos pontos principais, é uma das bandeiras do partido. A questão da evolução económica e o progresso social também é uma das bandeiras, porque só conseguimos ter, digamos, evolução como concelho se tivermos empresas, se tivermos postos de trabalho, e o que acontece essencialmente no Montijo é como na maior parte dos concelhos da margem sul, a margem certa, como todos nós dizemos. É verdade, confirmamos. Não temos projetos de âncora que consigam fixar os trabalhadores e acabamos por ir todos para Lisboa. A realidade é essa. Outro dos pontos que nós também temos, e que é também uma das bandeiras do partido, é o combate à corrupção. Uma das primeiras promessas, e esta eu posso dizê-la já, porque a nossa bandeira é fazer uma auditoria forense à Câmara do Montijo. Custa dinheiro, sim, mas vamos saber pelo menos onde é que os mortos andam enterrados. Se está tudo bem, ou se na realidade vamos descobrir alguma coisa, sem medo. Sim. Independentemente de quem sejam os intervenientes. A questão da transparência é outro dos pontos também fundamentais para nós, porque a Câmara do Montijo, e também o reflexo de muitas autarquias, sobretudo do nosso distrito, há um certo autismo político em que está aqui o poder político e os cidadãos estão muito cá em baixo.
e nós queremos acabar com isto. Isto é um reflexo também, por exemplo, no Montijo. Foi com o mandato do Canta de uma maneira assustadora. Mantém-se, e o que nós queremos é aproximar, de certa forma, o poder político dos cidadãos. É uma das bandeiras que o Chega também tem conseguido com o nosso presidente André Ventura, aproximar precisamente os políticos e a política dos cidadãos. E o que nós queremos é uma transparência grande nesse contacto. Não só no lidarem com a Câmara, mas também, de certa forma, a Câmara lidar com eles, com todos os cidadãos. E sendo eu um homem da área das tecnologias, um dos projetos que vamos apresentar, certamente, é um choque tecnológico. E que podemos usar perfeitamente a tecnologia. Hoje fala-se muito de inteligência artificial, mas nem precisamos de falar de inteligência artificial. Podemos falar em remexer nos processos internos. O que temos feito, por exemplo, em Angola, em um dos piores sítios do mundo para trabalhar, pelo menos há 20 anos, quando eu fui para lá, era entrar dentro das empresas públicas, muitas delas, desmontar aquilo tudo e remontar. E em África não era fácil. Aliás, nós construíamos software à prova de bala, porque tínhamos que lidar com fenómenos que não tínhamos aqui. Desde a falta de energia a outros, a falta de competência técnica muitas das vezes. E é este espírito de transformação tecnológica que eu quero trazer para dentro da Câmara. Ligando, por exemplo, a Câmara, que é outro fosso. É a ligação da autarquia às juntas, que não existe. E Nuno, já pensou em alguma estratégia para atrair investimento e emprego para o seu concelho, neste caso o Montijo? É assim, um dos pilares onde nós vamos assentar bastante é tentar criar um espaço âncora. Por exemplo, um hub tecnológico. Hoje a Câmara perdeu imensos fundos do PRR porque simplesmente não se candidatou a eles. Hoje temos outras candidaturas que podemos aproveitar, mas essencialmente é criar um ambiente, porque eu há cerca de 4 anos, quando fui diretor de campanha em 22, tivemos uma reunião que eu nunca mais me esqueço até hoje, com o líder de um grupo empresarial e que dizia que um dos atrasos de Setúbal era a mentalidade. E era, de facto, o socialismo que nós queremos varrer e o comunismo que nós queremos varrer atrasou 50 anos o nosso distrito. E o que eu quero é criar, livrar-nos dessas amarras ideológicas, muitas delas, e criar um ambiente para que seja propício para atrair o investimento privado. A mim não me choca. Ir à procura dele. Porque, essencialmente, muitas das vezes as autarquias ficam à espera do Orçamento do Estado. E nós não podemos pensar nisso. Eu sou um empreendedor e sempre andei à procura, há 20 anos que eu ganho a minha vida com o meu trabalho e com aquilo que eu invento, entre aspas. E é isso que as câmaras também deveriam fazer. Era não estarem à espera do Orçamento do Estado e inventarem-se ou reinventarem-se elas próprias, criando um ambiente ou ideias. Eu tenho estado a explorar, por exemplo, como estava a dizer, no sábado tive uma reunião portanto, com um empresário, um dos empresários está ligado à parte tecnológica, e que ele próprio dizia, e à parte de inteligência artificial, se tivesse um ambiente ou um hub tecnológico aqui, mudava-se automaticamente de Lisboa para cá. E não só, tendo assento um projeto que ali, por exemplo, a parte de ancoragem tecnológica com a formação, por exemplo, o Montijo não tem uma escola, um politécnico, e há anos que anda a tentar lutar para que traga algo para aqui. E temos alunos. Por exemplo, uma das hipóteses poderia ser puxar e abrir aqui, e lá está, e a Câmara aí facilitar com instalações, um polo do tecnológico do IPS de Setúbal, por exemplo, ligado. Uma das ideias também que, por exemplo, foi uma ideia que não é nova, mas que o António Costa lançou em Lisboa há muitos anos, que era a Academia do Código. Era uma coisa que depois foi feita à socialista, foi dado mais ampliação do que realmente depois tinha, mas é uma coisa que também a mim me preocupa bastante, que é a questão da conversão da mão de obra que nós temos hoje, porque
fala-se muito em inteligência artificial, mas a inteligência artificial vai acabar com muitos empregos. E se nós não soubermos pensar, a fazer a reconversão de muita mão de obra e atualizá-la, neste caso, por exemplo, torná-los programadores ou operadores de sistemas, e isto pode ser também uma ideia para começar não só a implementarmos com patrocínio da Câmara, com parceiros tecnológicos externos, mas criarmos aqui um ambiente diferente. À parte disto, temos, como eu dizia, eu há uns anos atrás viajei para a Polónia com um presidente comunista e fui com vários empresários. E um deles falava a propósito do território, que é diferente, o Barreiro é diferente do Montijo, mas o território é igual, as oportunidades são lá todas, não as aproveitam. Pronto. E o que eu quero é aproveitar ao máximo todas as oportunidades que o Montijo tem. O Montijo, não sei se sabem, tem por exemplo, nomeadamente em Pegões e mesmo em Canha, tem produção agrícola à séria. Aqueles agricultores têm N problemas porque estão completamente esquecidos, e nós o que queremos é criar este ambiente propício para que, e a Câmara, em vez de ser um dificultador, ser um facilitador, e sobretudo apostarmos na angariação de seja investimento nacional ou estrangeiro, para investirem no capital que nós temos no território. E era essa mesmo também a questão aqui que te queria nos colocar. Na verdade, pronto, permite-me tratar-te por tu, portanto já nos conhecemos desde 2021, conheci o Nuno na altura numa campanha também autárquica já pelo Partido Chega, e realmente Nuno enche-me o coração e ainda de orgulho pela pessoa que és, e não só também por tudo aqui que em 2 perguntas já nos falaste sobre o teu conhecimento do Montijo e tudo o que pretendes realmente fazer no Montijo e pelos montijenses. E precisamente por isso nós o que gostaríamos de perguntar era que outras medidas prometes para os montijenses, por exemplo, permitir no que tange aqui ao crescimento urbanístico do próprio Montijo, garantindo sempre a qualidade de vida, também a parte da sustentabilidade ambiental, a melhoria da rede de transportes no concelho, incluindo ligações a Lisboa, que, como sabemos, são prementes, não é? E também com outras áreas metropolitanas de abrangência, nomeadamente também aqui ainda mesmo da margem sul. No que é que pretendes a nível da valorização e também da proteção da frente ribeirinha e das zonas verdes que existem no Montijo, e também o que pretendem fazer a nível da dinamização da oferta cultural e desportiva, que é algo muito forte na margem sul e também no concelho do Montijo, bem como apoio ao comércio local e ainda a promoção do turismo. O que é que pensam e que nos possas desde já desvendar sobre o vosso programa? Ora bem, em relação à habitação, que é um dos problemas mais prementes hoje a nível nacional, fruto de tudo e mais alguma coisa, foram anos que não se construiu, agora temos a pressão dos imigrantes. O problema da Câmara do Montijo é um problema que é também vertical à maior parte das autarquias. Mais uma vez, não estão para facilitar, estão para dificultar. E uma das áreas mais complicadas e complexas, e é uma das áreas que mais digamos, rende atrás às autarquias, é a habitação e a construção. O que nós queremos fazer, e aí temos uma vantagem, temos um quadro que é arquiteta e tem estado a nos ajudar precisamente neste aspecto, é a criação de mais uma vez apostado na tecnologia, mas criar uma via verde do licenciamento, para facilitar. Este não é só um problema, é um problema que está a montantes. Jusante temos outros problemas, que é a falta de construtores, falta de mão de obra na área da construção, ou mesmo os materiais que aumentaram imenso. Nesse aspecto também estamos a pensar, e eu tive a ver outros approaches que temos estado a ver, porque hoje em dia não podemos estar a fazer um approach só no concrete, ou seja, no cimento puro e duro. Temos casas de madeira mais baratas. É verdade. Os Estados Unidos, quase tudo, a construção, a maior parte é tudo em madeira, muito mais rápido de fazer, muito mais barato. Pronto, e vermos outras formas fáceis de construção, mais baratas, outros métodos, não estamos agarrados só ao passado. Estamos abertos a isso, estamos abertos a que os empresários também falem connosco, mas a nível do que nos toca a nós, é criar realmente uma via verde do licenciamento, mantendo as regras sempre, porque é onde geralmente
a potência a haver mais asneira e haver tentativas de corrupção, precisamente porque as coisas são muito lentas. E agilizar processos acho que é fundamental para conseguirmos ter, digamos, uma ampliação na parte da construção que precisamos no Conselho. Em relação aos transportes, é de facto um problema. Eu ando de transportes, eu sou daqueles do povo que anda de transportes, ou seja, eu sinto o que é a falta das greves e depois ter que levar o carro para Lisboa porque falta o barco. Eu sei, muitas vezes quando chego ao Seixalinho e vêm as pessoas já tarde, como eu muitas vezes venho tarde, e chega ali, os barcos não estão coordenados com os autocarros e os desgraçados ficam ali à espera eternamente. Isto é um problema que foi, pronto, que a TML não tinha, a TML em si não, se calhar tem capacidade, os operadores não tanto, só que as câmaras pagam pelo serviço. E bem. E bem. E nós neste momento, é um facto, por exemplo, aumentar uma oferta em zonas, por exemplo, como Pegões e Canha, que antigamente nem havia operadores que lá passavam, os que passavam era uma rota, pronto, nesse aspecto foi uma melhoria, mas de facto há muitas queixas a nível dos transportes, e é algo que temos que melhorar, mas em conjunto, não é só a Câmara do Montijo, é a Câmara do Montijo articulada com todas as outras, e muitas vezes isto traz problemas, porque depois quem está à frente tem um quadro político diferente, e pensa de uma forma diferente, mas eu acho que aqui temos que esquecer um bocadinho as politiquices e pensar realmente nos cidadãos. Pensar pessoas, não é? Exatamente. Em relação à Frente Ribeirinha, toda a gente fala disso. Os meus opositores, de repente, parece que acordaram para a Frente Ribeirinha. A Frente Ribeirinha para A, um até diz que em 6 meses remodela tudo, quando em 6 meses nem dá para lançar um concurso público, mas enfim. Mas de facto é algo que não, está lá, é um dos potenciais que está lá. Há muitos entraves, porque depois há muitos donos da Frente Ribeirinha. Há a APA, a APL, pronto, muitas vezes o ICNF também mete a colherada, e de facto é assim, temos que olhar para este território como um território interessante e que tem que ser disponibilizado para as populações. Mas é algo que é uma prioridade para nós. Nós em breve vamos fazer também o que estamos a fazer são pequenos colóquios com gente ligada às áreas, precisamente para nos passarem alguns inputs, algumas ideias. Já temos algumas ideias que eu não quero libertar agora, mas já temos algumas ideias concretas para a parte ribeirinha do Montijo. Em relação aos partes verdes e toda a parte da mancha verde da cidade, a mim diz muito, porque é algo também que eu investia em Angola. Eu já cheguei a ter uma cidade em Angola toda ajardinada, percebo daquela poda, percebo também perfeitamente, já meti a mão na massa nessa poda também, e é uma vergonha, é uma vergonha o que está a acontecer. É uma vergonha o que está a acontecer, porque os espaços verdes estão praticamente ao abandono. E depois a culpa morre solteira nesta terra sempre, é a Câmara que se desculpa com a Junta de Freguesia do Montijo Afonso Ferreira, a Junta do Montijo Afonso Ferreira empurra e pronto. Aquela luta de chapéus, não é? Ninguém quer ser o pai da criança. Ninguém quer ser o pai da criança e o facto é que temos espaços que podiam estar muito mais valorizados e não estão, e degradam-se, que isso ainda dói mais, não é? Quando o Estado faz investimentos e depois vemos o que temos em mãos, não é? Em relação à oferta cultural, o Montijo não é dos concelhos piores. Claro que podemos trabalhar muito mais nesse aspecto. Por acaso também tenho uma vantagem de ter alguém que é meu vice-coordenador, que é cantor lírico e trabalha nesse ramo há anos. E de facto vai ser uma grande mais-valia para darmos uma ampliação nesta área. Obviamente é assim, o Montijo tem muita gente que trabalha, aliás, a Câmara dá algum apoio, mas temos os carolas que trabalham e que formam muita gente, muitos até pro bono, e colaboram nessa morfologia ou nesse quadro que a cultura e que aparece projetos de cultura, mas que poderiam ser muito mais dinamizados. Em relação ao desporto, é algo que temos que dar mesmo um grande boost, porque este é sempre o parente pobre em todo o lado, seja no governo, seja nas autarquias, também está muito assente nas associações,
e basicamente as autarquias o que fazem é despejam dinheiro nas associações e depois não vão, digamos... não exigem, não é? Exatamente, não há uma exigência que deveria existir. O que nós queremos é inverter isto, é criar aqui um dinamismo e que, mais uma vez, é criar, olha, como eu disse a semana passada, não, há 2 semanas, e o Pedro estava presente no nosso evento lá do churrasco. O que nós temos criado aqui é um espírito de família, a atitude da família. E no desporto também queremos é fazer isso, é envolver todos, a autarquia com o chapéu, mas depois as associações, os atletas e as famílias, os pais. E com isto tudo conseguimos fazer, acho que conseguimos construir algo muito diferente do que temos aqui. Até porque queremos é valorizar não só o desporto, que é fundamental para os nossos jovens, mas também valorizar os nossos atletas. E o Montijo já gerou muitos atletas e pode gerar muito mais. Mas isto é um problema, não é só um problema do Montijo, é um problema nacional. Mas nós queremos dar aqui um boost diferente, se calhar, dar um exemplo para cima. Em relação ao comércio, e eu já me estou a esticar no tempo, em relação ao comércio, nós temos uma ideia já há algum tempo que temos estado a criar e a amadurecer, que é criar precisamente um apoio, uma valorização não é do comércio em si só, é dos nossos empresários. E uma das ideias que temos estado a amadurecer, uma ideia que eu vi na África do Sul, não há um produto que saia de lá que não venha com o Proudly South Africa. E o que nós queremos é precisamente criar uma marca atestando a qualidade e o orgulho montijense. Pronto, e isso acho que temos como políticos, digamos, digamos, a obrigatoriedade de o fazer, mas por si só uma marca não vale por si. Tem que criar cá dentro, ou seja, o tal espírito de família de todos aqueles que estão cá, todos os nossos empresários, todo não é? O nosso tecido, sejam agricultores, sejam comerciantes, sejam produtores e o Montijo era muito conhecido, ainda continua a ser pela produção dos porcos e da transformação dos porcos, mas criarmos todo um tecido único e valorizá-lo todo de forma igual, como o Proudly Montijo. E é isso que nós queremos fazer também. É um bocadinho aqui também passarem a vossa identidade, mas gostei muito de ouvir que se vão basear na família, porque tudo o que se baseia na família basicamente é positivo, não é? E portanto tudo o que daí depois se colhe é a base de tudo, não é? É a base de tudo. E foste aqui desvendando também ao longo já das tuas respostas que vão ter alguém na tua equipa ligado à arquitetura, também alguém ligado à parte cultural e portanto acreditamos que não vão acontecer erros de casting, como falavas ainda há pouco, que um dos teus opositores, se lhe podemos chamar isso, diz que pretendia em 6 meses melhorar toda a zona ribeirinha. Como sabemos que estamos a falar com pessoas com outro nível e que de facto conhecem da poda, como termo também utilizaste ainda há pouco, gostaria de te perguntar qual é que é a vossa posição relativamente à construção do novo aeroporto, que se fala que será no Montijo, e quais é que são as implicações que prevês para o vosso concelho? É uma boa pergunta. E para a qual eu ainda não tenho resposta. Eu tenho uma ideia própria, por exemplo, no aeroporto do Montijo, acho que era na base, o projeto inicial, acho que era um tiro no pé, era gastar dinheiro, tínhamos uma resposta mais rápida a nível de construção, mas era darmos um tiro no pé. O projeto Alcochete, mas que apanha também uma parte de Benavente e apanha uma parte do Montijo, eu acho que é uma solução mais sólida. Apesar de que nós, há cerca de 2 anos, fizemos até uma Academia Sul, que eu ajudei a organizar no Montijo, em que vieram técnicos e que, nomeadamente, um Major-General que, pronto, esteve envolvido em vários estudos e que não aconselhava, até porque tanto a opção Alcochete tem terrenos, há muita água por baixo e que aquilo poderia... Eles tinham umas anotações, não era? Recordo-me de ter assistido, tinham umas anotações até muito antigas que lhe haviam sido passadas por alguém que dizia já isso, não é? Ele guarda aquilo religiosamente na carteira. Guardava aquilo religiosamente na carteira. É assim, já há vários técnicos
vários técnicos que têm estado, pronto, eu acredito que nós temos bons técnicos e que será uma solução equilibrada. Nós estamos para preparar em conjunto, eu falei por acaso com o candidato a Benavente, o Frederico, que me lançou um repto, vamos tentar explorar, ver se há tempo, que era precisamente criarmos um evento em que juntasse Alcochete, Montijo e Benavente, ou seja, os 3 concelhos que estão envolvidos diretamente, e trazemos alguns técnicos para nos também passarem o que é que poderá ser, porque até agora estamos a chover no molhado. Há uma opção, ainda não há um operador, a priori será a Vinci, mas não sabemos. Há já um projeto que foi apresentado, mas tudo isso vai depender de... Os estudos de impacto ambiental dizem que não há problema. Eu acho que poderá trazer progresso, até porque assim, não vai haver muito mais impacto na zona de Benavente do que propriamente no Montijo e em Alcochete. A atual situação é que não pode continuar. Agora, isto poderá ser uma oportunidade, pode ser uma oportunidade para ampliarmos a questão da mobilidade e dos transportes públicos que estávamos a falar ainda há pouco, e as ligações à capital, porque vão ter que ser feitas de raiz, vai ter que ser pensada uma nova travessia, que a priori seria no Barreiro, e que o Montijo poderia lucrar com ela, com uma ligação direta ao Barreiro, que já estava pensada em tempos, quando foi abordado o terminal de contentores no Barreiro. Pode ser uma oportunidade. Veremos é que não será mais uma oportunidade perdida para estarmos mais 50 anos à espera. Mas, como eu disse, eu não a vejo com maus olhos, mas temos que saber mais sobre o que é que se vai passar. Nuno, há poucas semanas a Polícia Judiciária realizou buscas na Câmara de Montijo. A investigação em causa visa crimes de corrupção, participação económica em negócio e abuso de poder num processo de contratação pública. Como candidato à Câmara, que comentário lhe apraz fazer? Ora bem, é assim, eu sou de um partido que está sempre a ser acusado que é populista, e que usa este tipo de argumentária para... Assim, eu não sei nada do processo, e eu como político nunca quero acreditar que o outro que está do outro lado é corrupto. Agora, eu não irei comentar, obviamente, que é um processo que ainda está em segredo de justiça, e consoante, mas o facto da PJ ter estado na Câmara já deixa red flags, não é? Por isso mesmo, uma das coisas que se fala muito cá fora, mas o povo também fala muito, e hoje em dia também temos uma argumentária que todos nós podemos cair nessa armadilha, que basta fazer uma denúncia para o Ministério Público e abre-se um processo. Claro. Isso é outro facto. Geralmente o português diz que não há fumo sem fogo. Pronto, por isso é que nós, se ganharmos a Câmara, e estamos convictos que poderemos ganhar a Câmara, uma das primeiras soluções, se não a primeira, é a auditoria forense. Porque antes de metermos as mãos na massa, temos que saber que massa é que está ali. Pronto, e de forma interligada, como é que avalia a gestão da Câmara atual, da Câmara Municipal de Montijo, e o que é que faria diferente? Ora bem, eu muitas vezes cito uma frase que é: eles podem sair do Montijo, mas o Montijo não sai deles. E o que é que isto quer dizer? É que a visão dos políticos que têm estado há 28 anos do PS, a Câmara do PS há 28 anos, mantém as paulas, ou seja, não há uma evolução, nota-se uma evolução do Conselho a nível urbanístico do aspecto da construção, do betão. Não se vê uma evolução depois nas outras infraestruturas que deveriam ter acompanhado. E aí isso é uma falta de visão clara, até porque numa altura em que houve de certa forma fundos, tivemos o PT 2020, tivemos agora a bazuca do PRR, e isto passou muito ao lado da maior parte das câmaras, e o Montijo não é exceção. Temos câmaras que aproveitaram esses fundos bem, nomeadamente, por exemplo, gostemos dele ou não, tenha tido casos de polícia ou não, mas por exemplo Oeiras, que aproveitou, Cascais, e daí aspas, mas criaram gabinetes de PRR, pessoas que estavam só alocadas para estas candidaturas. E isto é esta falta de visão, muitas das vezes, que não acompanha. Por exemplo, vou dar um exemplo que descobri o ano passado, e fiquei espantado, e depois de facto fomos mexer.
Em 2022 há um protocolo que foi assinado com a ANMP por causa da recuperação das escolas e criaram uma escala de 3, prioritária, muito prioritária, prioritária e mais ou menos. O Montijo tem várias escolas inscritas nisso. O ano passado, quando foi o Orçamento de Estado, quando estávamos nas audições, houve uma questão feita por um deputado nosso ao Secretário de Estado da Educação sobre precisamente este processo, que eles estavam a falar que iam pegar nele com financiamento, e então o que é que espantem-se, o que é que aconteceu? O que ele disse, a expressão dele foi, aqui este processo era parte financiado com fundos que tinham de ser candidatados pelas câmaras e outra parte seria financiado pelo Estado. O que acontece? A maior parte das câmaras, e o Montijo não é exceção, não candidatou nada. Ou seja, ficaram literalmente à espera, e isto é a lógica desta gente. Ficam à espera que o Poder Central lhes meta os euros pela boquinha. E o facto é que é esta mentalidade que nós queremos lutar contra. E de facto, pronto. Portanto, o Nuno aposta no dinamismo. Claro. Criámos uma dinâmica e estarmos, pronto, aproveitar o que temos, pode ser aproveitado, nomeadamente os fundos, coisa que não aconteceu, para dar uma injeção, um boost no Conselho, mas o dinamismo não é só, é um dinamismo mental. Não é sair, quando eu dizia aquela história, não podem sair do Montijo, mas o Montijo não sai deles, eles até podem ver o mundo, mas depois não o trazem para o Montijo. E é essa diferença que nós queremos, de mentalidade, que nós queremos implementar com uma nova gestão. E vão implementar. Sem dúvida, sim. Ou seja, é o fim da falta de visão que falavas há pouco. Neste podcast entrevistámos então Nuno Valente, o candidato à Câmara Municipal do Montijo pelo partido Chega, que pretende realmente fazer um trabalho definitivamente a favor dos montijenses. Para nós, Nuno, foi um gosto ter-te connosco neste podcast Chega às 9. Desejamos-te as maiores felicidades, extensivas a toda a equipa que sabemos que é grande e competente que te acompanha. É um desejo realmente sincero daqui de nossa parte, minha, do Pedro, da Sandra, e também esperamos que os montijenses compreendam a importância desta candidatura para o Partido Chega e também todos os benefícios que trará para o Montijo. A todos os que nos seguem, marcamos então o encontro de hoje a 8. Até lá, uma boa semana. Muito obrigada, Nuno, mais uma vez. Foi delicioso. Obrigado eu.